trazer análise, trazer entrevistas exclusivas, como nós vamos fazer agora com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ministro, muito boa noite. Eu gostaria de saber se o senhor me ouve bem. Aqui é Mona Lisa Perrone. Eu estou escutando perfeitamente, Mona Lisa. Tudo bem? Tudo bem, Caio? Como é que você está? Tudo bem, ministro. Bem-vindo. Vamos lá, ministro. Muito obrigada, então, primeiramente pela entrevista. Eu já gostaria de perguntar ao senhor, como um representante aí do governo, né, de Jair Bolsonaro, como fica participar de um governo com uma instabilidade tão grande em relação a uma das principais pastas neste momento, não só para o Brasil, mas para o mundo, que é a questão da saúde. O senhor poderia dizer qual é a sensação nesse momento e como está o governo de Jair Bolsonaro neste momento? Isso tinha sido combinado? De perguntar da saída de saúde? Ministro? Assim, eu posso comentar rapidamente, porque não era o combinado da entrevista, né? Só um minutinho, ministro. Ministro, por gentileza. O senhor é um ministro, né? Tem uma relevância muito grande. É claro que nós precisamos saber como fica o governo daqui para frente, né? Posso falar sempre. A única coisa, Mona Lisa... Pois não. Em qualquer relação interpessoal, o combinado e o que tinha sido acertado... Eu vou responder a tua pergunta. Pois não. Sem problema nenhum. Mas quando a gente combina uma coisa, a gente não deve discutir isso previamente. A palavra tem que ser honrada. Às vezes a gente pode ter que renegociar o que foi combinado. Então, eu combinei uma coisa de falar com o Enem. Vamos começar falando do Enem, vamos ver como evolui, e lá pelas tantas, a gente pode até fazer uma pergunta sobre como foi a mudança. Mas eu acho que não contribui muito, a primeira entrevista que você está fazendo comigo, já chegar descumprindo o que tinha sido combinado, mas tudo bem. Responder. Ministro, o senhor é um representante do governo. Nós estamos perguntando sobre um colega do senhor. Mas se o senhor não quiser responder o que o Brasil inteiro gostaria de saber, o senhor fique à vontade. Mona Lisa, eu vou responder. Pois não. Estou salientando que nesse processo, quando eu pedi, inclusive, para fazer a entrevista, eu pedi a Renata e pedi o Caio, porque eu não te conhecia. Eu sabia que a Renata e o Caio não fariam assim de sair da pergunta, seguiriam mais ou menos o que tinha sido combinado. O senhor então, fique à vontade, ministro. O senhor não gostaria de falar conosco? Se o senhor não quiser, falar. Não tem problema algum, ministro. Nós cancelamos a entrevista. Se você me permitir terminar a entrevista, eu agradeço. Não entendi o que o senhor falou? Se você deixar eu terminar de falar, eu agradeço. Pois não, ministro, nós estamos juntos. Eu quero dizer para o senhor que nós estamos todos ouvidos, por favor. Maravilha. Então, eu só queria comentar rapidamente que, nesse processo de construção de um relacionamento profissional, é sempre bom a gente, primeiro contato que eu estou tendo contigo, seria bom a gente seguir o roteirinho que tinha sido combinado. Mas eu vou lhe responder. São 22 ministros. Eventualmente acontecem mudanças, a maior parte dos ministros está mantido. Eu acho que é um dos governos com menor grau de trocas da história do Brasil, né? Troca de ministério, troca de equipe. Eu conheço quase todos os ministros pelo nome. O ministro Taish, eu tive um contato muito rápido com ele. Eu até comentei, você vai pegar um rabo de foguete, é uma situação muito difícil, uma situação muito dura. E pelo que eu escutei, juntou um desconforto dele junto com questões pessoais também. Então, eu vejo com naturalidade. O ministro, quem está substituindo como interino, eu conheço, é um general muito competente, já tive contato com ele. Eu tenho certeza que os procedimentos e os protocolos vão ser cumpridos e não estou vendo nenhum grande risco para a questão nacional em função dessa troca. Tanto é que, se não fosse assim, não teriam feito, né? Então, para mim, eu não vejo, infelizmente, o Taish, eu acho que avaliou mal o tamanho do desafio e, diante desse erro de avaliação pessoal dele, ele preferiu sair. A gente tem que respeitar e saiu numa boa, não saiu brigando, não saiu com nada. Então, para mim, assim, preferia que tivesse dado certo,
sob o ponto de vista do governo, eu preferia que tivesse dado certo, mas não deu, e a vida que segue. O general Pazuello, tenho experiência das reuniões que eu tive com ele, eu fiquei muito bem impressionado.